Sofia acordou sobressaltada com os gritos e quando pela casa. Seus pais, que sempre pareciam um casal perfeito aos olhos dos vizinhos em Lisboa, anunciaram a separação de repente, sem aviso, no meio do jantar familiar. Aos 16 anos, ela se viu dividida entre duas residências, a casa conservadora do pai em Belém, cheia de tradições católicas rígidas, e o apartamento moderno da mãe em Chiado, onde a liberdade era mais um disfarce para o caos emocional. Mas o verdadeiro choque veio quando Sofia percebeu que, em nenhum desses lugares, poderia revelar seu segredo mais profundo, sua atração por meninas, algo que a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda julgava com olhares sussurrados em famílias como a dela. Os dias seguintes foram um turbilhão. Sofia alternava semanas entre os pais, carregando uma mochila que simbolizava sua vida fragmentada. No lar do pai, Manuel, um engenheiro naval devoto, ela se vestia com saias modestas, frequentava a missa aos domingos e fingia interesse em conversas sobre futuros casamentos arranjados. Uma boa moça como você precisa de um homem forte ao lado, ele dizia, sem imaginar que essas palavras cortavam como lâminas em sua alma. Já com a mãe, Isabel, uma professora de arte liberal, o ambiente era mais solto, mas igualmente opressivo. Festas com amigos boêmios, discussões sobre direitos humanos que nunca tocavam no tema da homossexualidade, como se fosse um tabu invisível. Sofia se sentia como uma atriz em dois palcos diferentes, interpretando papéis que não eram seus. Aos 18 anos, ao entrar na Universidade Nova de Lisboa para estudar psicologia, Sofia encontrou Catarina pela primeira vez. Catarina era uma caloura de literatura, com 17 anos na época, cabelos curtos loiros que desafiavam as normas femininas tradicionais e um sorriso que iluminava as salas de aula. Elas se conheceram em uma aula de filosofia, debatendo sobre ética e liberdade pessoal. A sociedade nos impõe máscaras, mas e se tirarmos elas? Perguntou Catarina, seus olhos verdes fixos em Sofia de um jeito que a fez corar. Foi o início de uma amizade intensa, cheia de passeios pelos jardins do Príncipe Real, conversas profundas sobre livros e sonhos. Sofia sentia uma atração magnética, mas o medo a paralisava. Como contar a alguém quando nem em casa ela podia ser verdadeira? A tensão interna crescia. Sofia começava a questionar suas escolhas. Em uma noite chuvosa, sozinha no quarto da mãe, ela pesquisou sobre comunidades LGBT em Portugal, descobrindo eventos como a Real Prida em Lisboa, mas o pânico de ser descoberta a impedia de ir. Seu diário se tornava o único refúgio, páginas cheias de confissões sobre o desejo por Catarina. Eu a vejo e meu coração acelera, mas o que meus pais diriam? Seria o fim de tudo. Enquanto isso, a separação dos pais se complicava, brigas por custódia, acusações mútuas que envolviam Sofia como testemunha involuntária. Manuel culpava Isabel por ser muito permissiva e Isabel retrucava que Manuel era um retrógrado. Sofia, no meio, absorvia o veneno, sentindo que sua própria identidade era mais uma bomba relógio. A primeira crise veio quando Sofia, pressionada pelo pai, aceitou sair com um rapaz da igreja, Tomás, filho de um amigo de Manuel. O encontro foi um desastre, conversas forçadas sobre futebol e família, enquanto Sofia pensava em Catarina. Ao voltar para casa, ela chorou no banheiro, confrontando seu reflexo. Isso não sou eu. No dia seguinte, Catarina a convidou para um café no bairro Alto. Sentadas em uma mesa ao ar livre, Catarina confessou: Sofia, eu gosto de você de um jeito que vai além da amizade. Você sente o mesmo? O coração de Sofia parou. Ela hesitou, mas o sim escapou de seus lábios, selando o primeiro beijo escondido atrás de uma parede antiga. Era libertador, mas o peso da duplicidade aumentava. Como manter isso em segredo em uma cidade onde todos conhecem? Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Sofia e Catarina se encontravam em parques discretos, trocando mensagens codificadas para evitar olhares curiosos. Mas a pressão familiar se intensificava. Manuel anunciara um noivado forçado com Tomás, acreditando que isso estabilizaria Sofia. É para o seu bem, filha. A vida é feita de deveres. Sofia rebateu pela primeira vez: e se eu não quiser? A discussão escalou, com Manuel acusando-a de ser influenciada pela mãe. Do outro lado, Isabel notava mudança em Sofia, mas atribuía ao stress da universidade.
Você parece distante, querida. É algum garoto? Sofia negava, mas a mentira corroía por dentro. Uma traição inesperada veio de dentro. Catarina, impaciente com os segredos, pressionava Sofia a assumir a relação. Não podemos viver assim para sempre. Eu te amo, mas isso me machuca. Sofia prometia mudanças, mas o medo vencia. Em uma festa na casa de Isabel, Catarina apareceu como amiga, mas um momento de intimidade foi visto por uma prima fofoqueira. Rumores se espalharam, chegando aos ouvidos de Manuel. Ele confrontou Sofia em uma reunião familiar tensa. É verdade que você anda com essa menina de forma imprópria? Sofia negou, traindo Catarina ao dizer que era só amizade. Catarina, magoada, terminou tudo naquela noite. Você escolheu o medo em vez de nós. Sofia ficou devastada, sozinha em suas duas casas vazias. A dor a levou a uma reflexão profunda. Ela começou terapia na universidade, explorando seus conflitos internos. Eu sou lésbica, mas minha família me moldou para ser outra pessoa. O terapeuta a encorajava a confrontar a verdade, mas o custo parecia alto. Enquanto isso, os pais continuavam sua guerra, usando Sofia como peão. Em uma audiência judicial, ela foi forçada a escolher um lado, mas optou por neutralidade, o que enfureceu ambos. Você é fraca, Sofia, disse Manuel. Não, eu sou eu mesma, pensou ela, mas as palavras não saíram. Passaram-se anos, e Sofia, agora com 25 anos, tentava reconstruir sua vida. Formada em psicologia, trabalhava em uma clínica em Alfama, ajudando outros com traumas semelhantes aos seus. Catarina havia-se mudado para Porto, estudando mestrado em literatura, e as duas perderam contato. Mas o passado assombrava Sofia. Em uma conferência sobre saúde mental LGBT em Lisboa, ela ouviu palestras sobre aceitação familiar, sentindo uma pontada de arrependimento. E se eu tivesse lutado por nós? A sociedade portuguesa evoluía, casamentos gays eram legais desde 2010, mas em famílias tradicionais como a dela, o preconceito persistia. Uma reviravolta veio quando Sofia reencontrou Catarina por acaso em um festival de livros no Chiado. Catarina, agora 24 anos, estava mais madura, com um livro publicado sobre identidades ocultas. Sofia? É você? O encontro foi carregado de emoção. Elas conversaram por horas, revivendo memórias. Eu nunca te esqueci, admitiu Catarina. Mas você me machucou. Sofia pediu perdão, explicando os medos impostos pela família. Meus pais me dividiram e eu me dividi mais ainda. Elas reataram cautelosamente, prometendo transparência dessa vez. Mas a pressão social reapareceu. Amigos comuns questionavam a relação, alguns com apoio, outros com julgamentos velados. Em Portugal é aceitável, mas e sua família? Sofia decidia contar à mãe primeiro. Em um jantar no apartamento de Isabel, ela respirou fundo. Mãe, eu sou lésbica e estou com Catarina. Isabel congelou, depois abraçou-a. Eu suspeitava, filha. Só quero você feliz. Foi um alívio, mas parcial. Isabel alertou, seu pai nunca aceitará. Ele é preso ao passado. A confrontação com Manuel foi um campo minado. Em Belém, durante um almoço, Sofia revelou, pai, eu amo uma mulher. Manuel explodiu, isso é pecado. A Igreja condena. Ele a acusou de ser influenciada por ideias modernas, culpando Isabel pela decadência. Sofia defendeu-se, é quem eu sou. Você me ama ou ama a imagem que criou de mim? Manuel a expulsou da casa, cortando o contato. O preço era alto, perda financeira, isolamento emocional. Sofia se mudou para o apartamento da mãe, mas o conflito interno persistia. Valeu a pena? Perdi meu pai por amor. Catarina apoiava, mas suas próprias inseguranças surgiam. Filha de pais liberais no Porto, ela nunca enfrentara rejeição familiar, o que criava atritos. Por que não luta mais? Deixa-lhe ir. Sofia retrucava, é fácil para você. Minha vida foi partida ao meio.
Uma discussão escalou quando Catarina sugeriu morarem juntas. E se meu pai voltar atrás? Catarina se sentiu secundária, ameaçando partir novamente. Não posso ser o segredo de ninguém. Sofia cedeu, aceitando a mudança, mas com ressalvas. A sociedade adicionava camadas de drama. No trabalho, Sofia lidava com pacientes LGBT rejeitados por famílias, espelhando sua dor. Uma cliente, uma adolescente, tentou suicídio após rejeição parental, forçando Sofia a confrontar suas escolhas. Eu poderia ter sido ela. Isso a motivou a participar de ativismo, juntando-se a grupos como a ILGA Portugal, onde organizava workshops sobre aceitação. Mas o ativismo atraía olhares, jornalistas locais cobriam eventos e um artigo mencionou Sofia, chegando aos ouvidos de Manuel através de amigos. A traição veio de Isabel. Pressionada por Manuel em uma tentativa de reconciliação familiar, Isabel revelou detalhes da vida de Sofia, esperando ajudar. Manuel usou isso para uma intervenção surpresa, apareceu na clínica com um padre, exigindo que Sofia se curasse. Isso é possessão demoníaca. Sofia, furiosa, expulsou-os, mas a humilhação a abalou. Confrontou a mãe, você me traiu. Isabel chorou, queria unir a família. Sofia sentiu o peso da lealdade dividida, questionando se o amor materno era condicional. Catarina, ao saber, ofereceu apoio incondicional, fortalecendo o laço. Elas viajaram para o Algarve em uma fuga romântica, discutindo futuros. Vamos construir nossa família, disse Catarina. Mas ao voltar, uma notícia chocou. Manuel sofreu um infarto, culpando o estresse da desonra de Sofia. No hospital, ele a chamou, filha, eu errei? Era um momento de vulnerabilidade, mas Sofia hesitava. Você me machucou, pai. A reconciliação parecia possível, mas frágil. Aos 28 anos, Sofia e Catarina moravam juntas em um apartamento aconchegante no bairro Alto. A relação florescia, mas cicatrizes permaneciam. Manuel, após o infarto, suavizou sua postura, permitindo visitas esporádicas, mas sem mencionar Catarina. Um passo de cada vez, dizia ele. Isabel, arrependida da traição, tentava compensar com apoio excessivo, o que irritava Sofia. Não preciso de pena, mãe. A dinâmica familiar evoluía, mas o equilíbrio era precário. Um novo conflito surgiu no trabalho. Sofia foi promovida a coordenadora de um programa de apoio LGBT, atraindo atenção midiática. Uma entrevista no Jornal Público expôs sua história, da divisão familiar à aceitação própria. Manuel leu e reagiu mal, cortando contato novamente. Você me envergonha publicamente. Sofia debateu internamente, devo sacrificar minha voz pelo pai? Escolheu prosseguir, pagando o preço da solidão paternal. Catarina enfrentava seus demónios. Seu livro sobre identidades queer ganhou prémios, mas críticas conservadoras a atacavam online. Isso afeta nós duas, desabafou ela. Sofia apoiava, mas uma inveja sutil crescia. Catarina tinha liberdade que Sofia invejava. Em uma briga, Sofia acusou, você não entende minha dor. Catarina rebateu, e você não valoriza minha luta. A tensão culminou em uma separação temporária, com Catarina voltando ao Porto. Sofia, sozinha, refletia sobre padrões repetitivos. Estou destinada a perder todos? A sociedade portuguesa, apesar de avanços como a adoção por casais gays em 2016, ainda tinha bolsões de preconceito. Sofia enfrentou discriminação sutil em eventos sociais, como olhares de desaprovação em jantares familiares extensos. Uma prima distante a confrontou, isso é contra a nossa cultura católica. Sofia defendeu, amor não tem gênero. Mas as palavras ecoavam vazias em noites solitárias. A reconciliação com Catarina veio após semanas de terapia conjunta. Precisamos nos escolher todos os dias, concordaram. Elas voltaram mais fortes, planejando um compromisso simbólico em Sintra, um castelo romântico. Mas o plano vazou para Manuel via Isabel, que tentou ajudar novamente. Manuel apareceu no evento, causando caos, par com essa loucura.
Sofia, em lágrimas, o enfrentou. Isso é minha vida, pai. Aceito ou vá. Ele saiu, mas deixou uma carta. Estou tentando entender. O custo moral pesava. Sofia questionava se forçar aceitação era ético. Estou impondo minha verdade a ele? Em sessões de terapia, explorava Malta Noce, lealdade familiar versus autenticidade. Uma paciente idosa compartilhou: eu escondi minha sexualidade por 50 anos. Não faça o mesmo. Isso inspirou a escrever um artigo anónimo sobre famílias divididas por preconceito. Uma reviravolta dramática ocorreu quando Manuel, influenciado por um grupo de apoio para pais de LGBT, procurou Sofia. Li sobre isso. Talvez eu esteja errado. Era um avanço, mas desconfiança persistia. Eles marcaram jantares neutros, discutindo sem julgamentos. Catarina se juntou hesitante, e Manuel, aos poucos, via a humanidade na relação. Vocês se amam de verdade? Perguntou ele. Sim, respondeu Sofia. O momento foi tenso, mas transformador. Porém, uma traição final abalou tudo. Isabel, ciumenta da proximidade com Manuel, espalhou rumores sobre Catarina ser influência ruim, revivendo velhas brigas. Sofia descobriu e confrontou. Por quê, mãe? Você me apoia ou não? Isabel admitiu: tenho medo de perder você para ele. A família se fragmentou mais, forçando Sofia a escolher limites. Não serei peão de ninguém. Com 30 anos se aproximando, Sofia refletia sobre as cicatrizes. Sua carreira decolava, palestras em conferências europeias sobre trauma LGBT. Catarina publicava um segundo livro, dedicado a Sofia, para aquela que me ensinou a lutar. Elas consideravam a adoção, mas o passado as assombrava. E se formos como meus pais, preocupava-se Sofia. Um confronto social maior veio com uma lei proposta no Parlamento Português sobre educação inclusiva LGBT nas escolas. Sofia se envolveu em petições, enfrentando oposição conservadora. Manifestações em Lisboa tornaram-se palco de debates acalorados. Em uma, ela encontrou Manuel, que viera por curiosidade. Estou aqui por você, disse ele. Era um gesto de aceitação, mas debates internos persistiam. Ele mudou ou finge? Catarina enfrentava pressão profissional, uma oferta de emprego em Madrid, exigindo mudança. É uma oportunidade, mas e nós? Sofia sentiu o pânico da separação. Vá, mas volte. Catarina recusou: nós somos prioridade. A decisão fortalecia o laço, mas destacava sacrifícios. Amor é escolha diária. Uma crise familiar eclodiu quando Isabel revelou um segredo. Durante a separação, teve um caso, o que Manuel usou para justificar preconceitos. Veja o caos que ela causou. Sofia mediou: culpar não resolve. Precisamos perdoar. A reunião foi caótica, com acusações voando. Sofia, exausta, declarou: chega. Eu saio se continuar assim. O ultimato forçou uma trégua frágil. No âmbito pessoal, Sofia lidava com burnout, ajudar outros a curar enquanto sangrava. Uma pausa em viagem ao Douro com Catarina trouxe clareza. Quero uma vida simples, só nós. Mas ao voltar, uma notícia chocou. Manuel foi diagnosticado com demência precoce. Ele esquece coisas, mas lembra de me julgar? Sofia visitava, vendo vulnerabilidade. Filha, me perdoe. Lágrimas selaram uma reconciliação tardia. Catarina propôs casamento oficial: vamos oficializar. Sofia aceitou, mas medos surgiram. A cerimônia em uma capela secular em Óbidos foi íntima, com Isabel presente, Manuel ausente por saúde. Mas ele enviou uma mensagem: sejam felizes. Era bittersweet. Uma traição inesperada veio de uma amiga próxima, que vazou detalhes da vida delas para a imprensa sensacionalista. Lésbicas em família dividida, drama real. Sofia sentiu violada. Por quê? A amiga admitiu inveja.
O escândalo trouxe assédio online, forçando-as a se isolar. Valeu a pena ser aberta? A recuperação veio com apoio comunitário. Sofia organizou um grupo de apoio, transformando dor em força. Nossas histórias importam. Catarina escreveu sobre isso, curando feridas coletivas. A vida de Sofia e Catarina estabilizava aos 32 e 31 anos. Adotaram uma criança, Maria, simbolizando nova família. Mas desafios persistiam, educar Maria sobre diversidade em uma sociedade mista. E se ela enfrentar o que eu enfrentei? Manuel, em declínio, morava em uma casa de repouso. Visitas mensais traziam momentos de lucidez. Estou orgulhoso de você. Sofia perdoava, mas cicatrizes permaneciam. Isabel, aposentada, voluntariava em ONGs LGBT, redimindo-se. Um clímax final veio com uma crise de saúde de Catarina, um acidente de carro menor, mas assustador. No hospital, Sofia confrontou medos. Não posso perdê-la. A recuperação fortaleceu, vivamos sem arrependimentos. Socialmente, elas advocavam por leis mais fortes contra a discriminação, participando de marchas Pride. Enfrentaram contrapontos conservadores, debatendo em painéis, tradição versus progresso. Sofia argumentava, amor não ameaça valores. Internamente, Sofia refletia sobre escolhas, traí a mim mesma por anos. Foi certo priorizar família? Terapia contínua ajudava, mas dúvidas éticas permaneciam. Forçar aceitação é manipulação? O desfecho veio em uma reunião familiar final. Manuel, lúcido, abençoou a união. Eu errei. Amém-se. Isabel concordou. Sofia sentiu paz, mas questionava o custo, perdas, dores, traições. A jornada as transformou, de dividida inteira, Sofia encontrou si mesma. Mas o preço? Famílias quebradas, corações feridos, despertares dolorosos. Será que sacrificar laços familiares pela autenticidade pessoal é sempre a escolha certa?